Astrologia cabalística, Anatomia do Destino, por Rory Kenton. Tradução de Maio Miranda, Editora Pensamento, canal Leconde. Caros ouvintes, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, caso já não tenham feito. Caso você goste deste livro, adquira-o. E caso você goste do meu trabalho e queira auxiliá-lo, isto é possível via Pix, Apoia-se ou Vaquinha. Centavos serão muito bem-vindos. Também é possível auxiliar este trabalho comprando livros que chegaram até mim pela lista de desejos da Amazon. Os links todos estão no descritivo. Também é possível tornar-se membro aqui do canal. Há diversos valores para a contribuição e também diversos benefícios. Muito obrigada pela presença. Uma boa escuta a todos. 11. Manifestação dos ritmos. A base do destino é o assentamento inicial da anatomia sutil na forma sólida do corpo carnal e o desdobramento progressivo desta configuração mista, desde o começo até o fim da vida subsequente, conforme o fluxo cósmico age sobre o indivíduo e este reage a esta ação. O momento da cristalização na hora do nascimento já foi minuciosamente discutido, mas antes de examinarmos o efeito das progressões na vida de uma pessoa, uma breve recapitulação talvez possa ser útil. O momento de concepção tem lugar no ponto de interação entre os mundos espiritual, sutil e físico. Aqui o espírito da entidade que opera numa escala de tempo totalmente diferente daquelas dos mundos inferiores inicia o processo pelo qual o corpo sutil que a envolve é ligado no evento físico da união orgânica a uma célula fertilizada. Desse modo, a concepção nunca é um acidente, mas um momento cuidadosamente escolhido no tempo, destinado a ajustar-se às necessidades particulares de evolução e missão daquele ser. A concepção nunca é um acidente, mas é um momento cuidadosamente escolhido no tempo, destinado a ajustar-se às necessidades particulares de evolução e missão daquele ser. Durante os meses de gestação, enquanto o veículo físico está sendo construído, o corpo sutil ainda permanece no seu estado altamente fluido, mas sua viscosidade psicológica é lentamente solidificada conforme ele vai ficando cada vez mais preso, como numa rede, ao corpo que cresce no ventre da mãe. Obviamente, há ocasiões em que, pelo direito de escolha, a gravidez é abortada pelos pais, pela própria entidade que está encarnada ou pela providência. Isto poderá acontecer por causa do fator do livre-arbítrio no nível humano, encarnado ou desencarnado, ou pelo aborto ser em si uma lição, como o nascimento poderia ter sido. Se a gravidez tem que ser completada, então o momento de entrada no mundo físico torna a ser cuidadosamente escolhido, conforme a experiência o demonstra. São poucos os casos de gravidez terminadas em dias fixados pelos dados médicos. Geralmente ela termina mais cedo ou mais tarde do que a data teoricamente prevista. Isto acontece por causa da posição da Lua, que exerce uma profunda influência sobre a mãe e sobre o bebê, e sendo o fator celeste mais inferior e mais importante, governa o momento do nascimento do mesmo modo como governou o período da concepção no ciclo menstrual mensal da mãe. Aqui devemos relembrar que a Lua, e de fato todos os outros corpos celestes, são apenas as expressões físicas de ritmos sutis num vasto processo criativo. No momento do nascimento, quando se realiza a primeira respiração independente, muitos processos de mudança ocorrem no corpo do bebê a fim de converter seu metabolismo, pois até então ele era alimentado pela mãe através da placenta. Subitamente o bebê sai de um ambiente líquido e vem respirar e viver no mundo de ar. De maneira brusca, ele já não está totalmente amparado, mas tem que sobreviver num estado de semi-independência. Esta mudança que ocorre é enorme, não somente para o corpo, mas também para a psique que agora se encontra totalmente aprisionada num veículo feito de carne. Tem sido observado que algumas entidades ficam felizes por encarnar e demonstram seu prazer num choro jubiloso, enquanto que outras ficam zangadas e gritam protestando. Outras ainda simplesmente aceitam a encarnação
e permanecem tranquilas. Diz-se que esta é a idade da sabedoria, porque o bebê ainda se lembra de onde veio e sabe o que tem que atravessar. Contudo, este conhecimento logo é esmagado pela simples opressão do esforço físico, necessário para viver num corpo de tecido que se desenvolve rapidamente. Do nosso ponto de vista, o momento importante é o da primeira respiração, pois neste instante crucial é que o corpo sutil coagula e se ajusta. A primeira coisa que precipita a cristalização é o ascendente, ou o signo zodiacal onde o horizonte oriental está penetrando. Desta influência recíproca celeste e terrestre inicial, origina-se um molde inconfundível que é impresso sobre a forma ou aparência do corpo que acaba de nascer. Assim sendo, se Touro está se elevando, o corpo assumirá e desenvolverá a forma daquele signo. E se, digamos, Marte também está presente, sua influência modificará a tranquilidade taurina e dará um semblante mais duro e mais moreno. O resto do mapa naturalmente absorverá as qualidades dos signos, que estão nas casas e das influências mútuas entre os planetas e luminares. Isto significa que a psique encarnada é centralizada dentro de uma matriz psicológica, no interior da qual o corpo cresce. Ao contrário da opinião científica, a astrologia afirma que o corpo se adapta à psique, e não a psique ao corpo. Assim, no decorrer da sua vida, uma pessoa preenche lentamente a forma já existente, que foi cristalizada no momento do nascimento. Como é natural, as modificações dessa forma atravessam suas 7 idades planetárias, mas estas fazem parte de uma progressão geral. Todavia, as particularidades do destino são determinadas pela reação da pessoa à coagulação no momento do nascimento, que não tem paralelo e que é graficamente revelada no horóscopo natal. Aqui tem início a interação dos aspectos dinâmicos e estáticos do destino. Em primeiro lugar, todos os talentos, poderes e fraquezas da pessoa estão contidos no momento natal original. Este é o ponto de partida. A partir do momento do nascimento, o processo de vir a ser continua no mundo natural, cada estágio se manifestando, pondo à prova e desenvolvendo o ser daquela pessoa através do sucesso e do fracasso, da movimentação rápida ou da longa espera. É dito que a síntese do destino está na cabeça e na cauda do dragão, que são os pontos nodais norte e sul da lua, ou eixos lunares de nascimento e ocaso. Estes também são chamados pontos de facilidade e dificuldade e representam as principais áreas de sucesso e de embaraço no destino de uma pessoa. A razão cabalística para isto é que a lua é o fundamento do indivíduo e, consequentemente, os nós lunares representam os extremos conforme percebidos na interação psicofísica da vida. Assim sendo, alguém com seu nó ascendente na primeira casa e, em consequência, seu nó descendente na 7ª, ou seja, cabeça de dragão no ascendente e cauda de dragão no descendente, não terá problemas ao apresentar-se em público, mas sua vida privada será diferente. Se a cabeça do dragão estivesse na 7ª casa, o caso seria inverso. A fim de desenvolver o indivíduo como um todo, estas configurações agirão durante a vida inteira. Aqui é preciso declarar mais uma vez que, do mesmo modo que os aspectos ou planetas chamados maus, as dificuldades ou fraquezas aparentes são áreas a ser trabalhadas e convertidas em forças. Não existe uma coisa tal como um horóscopo calamitoso, não existe algo como um horóscopo calamitoso. O cenário do mapa, então, é a plataforma da qual o ser, agora encarnado, começa a sua jornada através da experiência terrena. A partir do seu nascimento, lhe é dada uma configuração interior que dará origem a um determinado estilo de vida em relação ao mundo exterior. Não obstante, durante sua vida inteira, ele tem 3 opções: desenvolver-se, conservar-se como é, ou descer em qualidade de ser até que seja libertado pela morte da forma daquele mapa que o envolve como uma cápsula. Ora, embora o horóscopo possa ser encarado por alguns como uma prisão que confina, na verdade ele é um modelo sustentador, destinado a guiar-nos e a indicar nossas qualidades, nossas falhas
e nosso caminho através da vida. Ninguém, nem mesmo o próprio Messias, pôde evitar a forma do destino, pois até mesmo a sua vida perfeita foi expressada através de uma psique e de um corpo natural. Todavia, para os mortais menos evoluídos, o estímulo não provém do poderoso impulso do espírito criativo do destino, mas sim do empurrão dos eventos que ocorrem no mundo sutil dos planetas e do efeito destes sobre a humanidade em geral e no interior da psique do indivíduo particular. Estes eventos são induzidos pelo fenômeno dos aspectos progressivos, à medida que os processos celestes se movem depois do momento em que se completou o nascimento e a cristalização de uma pessoa. O primeiro ritmo a ser experimentado é aquele do ascendente ou rotação diária da Terra. Neste são percebidos os picos e as depressões do desempenho físico. Com frequência, por exemplo, a pessoa nascida com o Sol na primeira casa, ou ao amanhecer, descobre que amanhã é o seu melhor período do dia, enquanto que outra com o Sol na 10ª casa percebe que a sua hora mais lúcida é por volta do meio-dia. Naturalmente, o efeito da rotação diária do céu é afetado pelos aspectos que os luminares e os planetas enviam ao ascendente e ao meio do céu. Mas a regra geral é que o ciclo de 24 horas recebe suas características do ascendente. Assim, por exemplo, alguém com gêmeos no ascendente terá uma reação intestinal imediata e nervosa, em oposição à reação intestinal lenta no caso de um ascendente em Câncer. Todavia, estes fatores só se aplicariam aos ritmos corporais diários, que são consideravelmente sufocados pelo efeito da Lua conforme ela percorre seu ciclo lunar. A Lua tem um ciclo de 28 dias. Assim, em relação à posição original que ocupa no mapa, durante este ciclo mensal ela estabelece vários relacionamentos, por aspectos, com a Lua natal. Mais uma vez, o efeito é principalmente corporal, visto que ela influenciará o equilíbrio do corpo fluido e a rapidez de velocidade metabólica. O exemplo do sangue coagulado em velocidades diferentes, de acordo com as fases da Lua, ilustra esta particularidade. O mesmo acontecendo com muitos outros ritmos biológicos, grandes e pequenos, que estão engrenados com a cronometragem diária e mensal dos relógios terrestre e lunar. Todavia, a Lua não somente afeta os estados do corpo, deixando-o preguiçoso quando está em quadratura, ou tenso quando está em oposição ou conjunção com a Lua natal, mas também influencia a condição do ego, cuja estrutura, será lembrado, é parte física e parte psicológica em sua construção. Assim, por exemplo, quando a Lua está em Capricórnio e em trígono com a Lua natal, a pessoa fica mais calma e apta para estabelecer uma relação entre a visão panorâmica de Capricórnio e o minucioso modo de ver de Virgem. Uma observação de aproximadamente um mês faz com que logo sejam percebidas estas mudanças biopsicológicas, que fazem nossos estados sensórios diários alongarem-se para estados de ânimo, de entusiasmo ou de depressão, de lucidez ou de confusão, de bem-estar ou de desânimo. Os efeitos lunares não são profundos e se desvanecem conforme a Lua passa de um signo para o outro a cada 2 dias. Para a maioria das pessoas, este condicionamento lunar é seu estado e sua vida interior. Todavia, para os perceptivos, há muito mais para ser estudado além da Lua ego e dos efeitos planetários sobre a psique. Os ritmos de Mercúrio e Vênus são de mais ou menos 3 e 6 meses, respectivamente, e seus efeitos também são biopsicológicos. Ao contrário da Lua, porém, eles não têm um ciclo zodiacal simples, mas oscilam em torno do Sol, nunca se afastando dele mais do que 1 ou 2 signos. O resultado é que ambos têm um efeito aparentemente mais errático e local sobre a mente e o corpo, conforme se deslocam rapidamente e depois retrocedem em sua passagem ao redor do zodíaco. Um exemplo disto seria Mercúrio em Peixes, onde ele tem sua queda e produz uma carência geral de pressão e comunicação nos assuntos mundanos. Esta situação ficaria mais clara durante algum tempo quando o planeta entrasse em Áries, mas o indivíduo tornaria a ficar enevoado e confuso assim que ele retrogradasse de volta para Peixes.
Uma situação similar ocorreria quando Vênus, suponhamos, estivesse em Libra, o signo onde ela é mais poderosa. Uma posição destas teria seu efeito mundial de estímulo venéreo sobre a moda e as artes, por exemplo, e no caso do indivíduo com a Lua em Libra, o impacto faria com que o ego dessa pessoa se intensificasse tanto em atração como em desejo venéreo, inspirando assim algum choque ou evento sensual notável. Falando de modo geral, o efeito destes dois planetas inferiores é menos perceptível do que aquele da Lua e dos outros corpos celestes, porque o impacto de ambos frequentemente se perde entre os estados mutáveis do corpo e do ego e a influência subjacente dos planetas superiores, que criam as mudanças de humor dos níveis inconscientes. Na qualidade de intermediários entre o corpo e a psique, Mercúrio e Vênus agem como fatores passivo-receptor e ativo-transmissor, que, devido ao conjunto de aspectos e posições existentes num mapa, tornam a pessoa particularmente suscetível a este ou aquele evento, interior ou exterior, numa estação do ano, e produzem uma reação diferente na estação seguinte, assim como ser muito sociável no fim de cada outono, porém claramente antissocial no começo de cada primavera. Isto a parte do efeito geral que provocam em toda a gente quando atravessam suas próprias exaltações, domicílios, detrimentos e quedas. A revolução anual do Sol é o mais óbvio dos ciclos. Com um pouco de sensibilidade para o mundo sutil, qualquer um pode descobrir que o seu ano pessoal difere do ciclo natural das estações. Para o capricorniano, nas latitudes norte, o inverno físico é o seu verão psicológico, enquanto que para o libriano, a primavera natural é o seu período sombrio. Igualmente, o quarto sutil do ano revela, para cada pessoa, o clima essencial da sua vida naquele ano. Assim, examinando detidamente o presente, em qualquer época, e observando se naquele momento o Sol se encontra, digamos, em primeiro trígono ou segunda quadratura com seu signo natal, ela pode verificar se está no fim da sua primavera psicológica ou no meio do outono. Este conhecimento é de grande utilidade, porque revela a vitalidade solar crescente ou minguante em relacionamento com o Sol natal e mostra quando se deve entrar em atividade e quando se deve evitar movimentos. Para um leonino, por exemplo, durante o período em que o Sol está em Escorpião, não é a ocasião propícia para iniciar qualquer atividade, pois ele encontrará resistências ocultas, uma coisa que o franco e real signo de Leão jamais poderia combater. Seria melhor esperar até o Sol entrar em Sagitário, onde dois signos de fogo podem combinar-se com força total. Acontece que, embora não se recordem destas harmonizações, muitas pessoas aplicam inconscientemente a sua experiência conforme percebem que oportunidades se abrem e se fecham durante seu ciclo anual pessoal. Em essência, a passagem do Sol circulando o zodíaco, para o retorno anual à sua posição natal original no mapa, constitui-se no principal cronometrista do destino. Tomando-o como base, podemos avaliar nosso progresso e medir os ritmos maiores e menores dos princípios planetários superiores e inferiores. Marte e Júpiter, ou os princípios emocionais ativo e passivo da psique, formam o primeiro par de planetas superiores. Eles têm um ciclo de 2 e 12 anos, respectivamente. Isto significa que Marte gasta cerca de 2 meses para atravessar um signo, enquanto que Júpiter passa mais ou menos 1 ano em cada um dos signos. O efeito de Marte num signo, dependendo se ali ele está bem ou mal favorecido, é o de precipitar o confronto e a decisão no nível emocional. Desse modo, quando Marte atravessa a 7ª casa de uma pessoa, no signo de Aquário, haverá muitos momentos dramáticos nos quais o cônjuge ou os sócios nos negócios serão obrigados a reconsiderar todos os tratos feitos. Em contraste, se o signo de Touro está contido na casa dos parceiros, ou seja, a 7ª casa, o julgamento daquilo que é correto poderá ser toldado pelos prazeres do relacionamento, de modo que um homem ou uma mulher, por amor à boa comida e à boa cama, poderá deixar passar o momento oportuno para dissolver um relacionamento essencialmente inútil. O efeito de Júpiter é diferente. Quando ele está atravessando um dos seus próprios signos, por exemplo, o Sagitário,
Seu impacto provocará a abertura de grandes possibilidades profissionais para a pessoa que tenha este signo em sua 10ª casa. Em Gêmeos, seu signo oposto, a expansão de Júpiter será fragmentada e sua força se dispersará. Um tal evento, quando colocado, digamos, na 5ª casa, poderia resultar num filho inesperado ou numa série de casos amorosos. Isto quer dizer que se Júpiter ou Marte está prestes a transitar por uma certa casa ou posição natal crítica, a pessoa pode esperar um determinado efeito decorrente desse evento. Nisto reside o princípio da predição, baseado na posição dos planetas no momento. Os outros planetas superiores geram a mesma causa e efeito, mas cada um a seu próprio modo, à medida que atravessam os signos e formam aspectos com o Sol natal, a Lua e os outros planetas. Saturno e Urano, os princípios intelectuais e ativo, têm um ciclo de mais ou menos 30 e 80 anos. A progressão de Saturno é facilmente reconhecida quando ele se move através de certas casas, como a 1ª e a 7ª, porque seus severos métodos de ensino produzem, invariavelmente, uma revisão excruciante, porém minuciosa, do relacionamento do indivíduo com as outras pessoas, o que geralmente resulta numa perspectiva nova, porém, a longo prazo, do mundo de seus habitantes, especialmente aqueles mais próximos. Aqui deveríamos mencionar os efeitos dos aspectos dos planetas, conforme estes se movem. Saturno, por exemplo, quando ronda em Câncer, na 4ª casa, da segurança, não somente se debruçará opressivamente sobre a situação doméstica, mas, por oposição, afetará a profissão na 10ª casa e, por quadratura, afetará os signos e casas de Áries na 1ª e Libra na 7ª. Não obstante, estará em trígono com Escorpião e com Peixes, na 8ª e 12ª casas, dando origem a muita reflexão acerca do significado oculto da vida. Para uma pessoa com um mapa mostrando esta disposição, este período seria muito crítico. Tendo um ciclo tão longo, Urano afeta os signos somente uma vez durante a vida da maioria das pessoas. Contudo, à medida que se movimenta, atravessando os aspectos do mapa natal, provocará tanto crises exteriores como revelações interiores. Assim, conforme caminha pelo zodíaco, afastando-se da sua posição natal, na primeira metade da vida, ele forma os aspectos sextil, quadratura e trígono, antes de atingir o importante ponto de oposição à sua posição original, o que ocorre por volta dos 40 anos. Isto geralmente dá origem à mais importante revelação do indivíduo, quando ele vê, no meio da sua encarnação, os primeiros frutos, bons e maus, dos trabalhos que realizou. O efeito de Urano frequentemente é dramático, porque é por volta dos 40 anos de idade, por exemplo, que a culminância profissional é atingida e o casamento é considerado um sucesso ou um fracasso. Todos atravessam a crise de Urano, e se a lição é aprendida, penetram na última metade de suas vidas com uma sabedoria consideravelmente maior. Urano é o planeta da revelação. Como já vimos anteriormente, Plutão e Netuno, os planetas mais exteriores, têm um efeito apenas geral. Todavia, de acordo com a medida da nossa sensibilidade, suas influências podem ser francamente percebidas quando atravessam os signos e casas do mapa. Em primeiro lugar, por exemplo, a localização de Netuno em Libra daria um estranho sabor à atitude de toda uma geração com respeito ao casamento numa escala ampla, enquanto que a sua posição na 7ª casa do mapa de um indivíduo enfatizaria este aspecto durante o período em que ali permanecesse. O movimento vagaroso de Netuno e a lentidão dos aspectos que estabelece com todos os demais elementos produziriam uma mistificação e desmistificação gradativa dos signos, planetas e casas com os quais formasse esses aspectos. O mesmo poderia ser dito com respeito a Plutão, que se move ainda mais vagarosamente. Todavia, o efeito de Plutão seria ainda mais difícil de definir, uma vez que sua influência se resumiria numa mudança quase imperceptível através dos seus aspectos, da ênfase de vários fatores do horóscopo geral e individual. Por exemplo, somente depois de muitos anos, um homem poderá perceber que um período de sofrimento plutoniano foi o remédio necessário ao seu Sol em conjunção com a Lua,
e na vaidade de Leão. Por tudo o que foi discutido, pode-se ver que há uma multiplicidade de aspectos formados e de ritmos em eterna mudança. Desta dinâmica provém a alteração do modo de uma época, enquanto que para o indivíduo ela determina o desenvolvimento da qualidade da vida que estava presente em potencial no seu nascimento. Por motivos óbvios, não só o cálculo de todas as combinações é imensamente complexo, como é quase impossível realizar um estudo tão acurado que possibilite fazer uma predição correta. Isto porque o esquema sutil para cada vida está além da capacidade normal do astrólogo, que, se for confundido por um único fator, pode errar consideravelmente. Em consequência, ao correr das eras, astrólogos honestos, enquanto faziam prognósticos minuciosos e a curto prazo, baseados nas posições celestes comumente observáveis, criaram várias técnicas simples de predição geral a longo prazo, como a progressão solar. Examinaremos este assunto no capítulo seguinte.